Bom dia, meu povo. Nós estamos aqui para mais uma aula de liderança de alto impacto, alargando as nossas fronteiras enquanto líder, e hoje nós estamos na nossa aula de número 9. Você pode encontrar aqui na página ou aqui no nosso canal do YouTube as aulas do 1 ao 9 para você assistir e aprender a ser um melhor líder. Então, a aula é gravada em live, então bom dia a vocês que estão chegando e eu faço votos de que todos vocês tenham um dia aí abençoado e nós vamos aprender 21 dias falando sobre liderança de alto impacto, aprendendo com personagens que marcaram a história. Cada dia nós estamos aqui falando de um líder, aprendendo os princípios de liderança que os líderes que nós estamos estudando aplicaram na sua vida e fizeram deles líderes de referência. Fato é que nós estamos aqui hoje falando desses líderes. Alguns deles há mais de 4.000 anos atrás exerceram a sua liderança e até hoje são influência aí para as pessoas. Então nós vamos começar aqui a nossa aula. Você que está chegando, seja bem-vindo. Vai deixando aí embaixo nos comentários de que lugar você fala. Deixa um bom dia, deixa uma frase motivadora aí para as pessoas que vão entrar e daqui a pouco também vão assistir. Essa live, ela fica aqui para você que está assistindo no Facebook só nas primeiras 24 horas. Depois, se você quiser assistir, você precisa fazer alguma coisa. Ir no nosso canal do YouTube para você assistir ou reassistir ou enviar para alguém a aula. A partir de hoje, todas as aulas vão ficar disponíveis, mas lá no nosso canal do YouTube, que você pode inscrever, pode comentar e pode interagir também por lá ou por aqui, se você já está aqui no YouTube. Beleza? Gente boa, pessoas aqui assistindo, estou vendo aqui, Estados Unidos, 3 horas da manhã nos Estados Unidos. Tem que ter compromisso. Berenice, Deus abençoe, estou vendo aqui, hoje eu mudei de dispositivo, então dá para ver, algumas pessoas estão aqui online, Sulamita, Alexandre, Manhol, não sei se é a Samara que eu estou vendo, isso, Samara, Deus abençoe sua vida, bom dia. Eu mudei aqui de aplicativo, então dá para a gente assistir. Hoje é a aula número 9 e hoje nós vamos falar de uma líder mulher. Então, a mulherada, que boa parte das pessoas que assistem aqui, como nós brasileiros falamos, a mulherada hoje vai ficar feliz, porque nós vamos falar pela primeira vez aqui na aula de número 9. Já falamos de 7 líderes, mais a aula introdutória, 7 líderes, que todos foram líderes homens. Dei uma pequena introdução de Débora, que foi uma líder, mas nós não falamos especificamente dela, mas hoje nós vamos falar de uma líder. Então, eu vou convidar você. Eu vi que a minha mãe acabou de entrar. Bom dia, mãe. Minha mãe que está nos Açores. Deus abençoe você, abençoe meu pai aí, tenha um dia abençoado. Gente, aqui é aula para todo mundo, certo? Então vamos lá, deixa aí nos comentários, porque também se você comentar eu vejo que você está. O que você aprendeu ontem? Você que esteve aqui ontem, o que você aprendeu de liderança? O que você aprendeu? Vamos lá, manda um oi aí, deixa uma frase. Muitas pessoas, vamos falar hoje de uma líder mulher que marcou a história, mulheres que têm marcado a história, e você pode então acompanhar aí conosco. Vamos lá então assistir, comentar aí o que você tem aprendido com a liderança, enquanto eu vou preparando aqui também para a gente ler o texto que está no livro de Ruth. É a líder que nós vamos falar hoje. Ruth, parece que não, mas há muita coisa boa para aprender sobre a liderança dessa mulher. Adriano, Deus abençoe meu querido colega, tudo de bom aí para você, estamos juntos como sempre e vamos que vamos. Abra então o livro de Ruth no capítulo 1, para nós lermos poucos versículos. Vamos ler aí a partir do versículo 18 a 20. Não dá para ler toda a história, é uma história longa, mas eu vou pegar toda a história para usar aqui hoje. Então vamos ler
Antes de ler, vamos orar, porque eu sempre empolgo e eu esqueço de orar, e eu quero abençoar a sua vida, para que essa terça-feira seja extraordinária, para que seja de transbordo na vida de outras pessoas, que você seja um fluxo contínuo da bênção de Deus na vida das pessoas que vão estar à tua volta. E que você possa construir, colocar mais um degrau, colocar mais um tijolo aí na construção desse legado indestrutível. Eu não estou vendo os comentários. Pessoal que esteve aqui ontem, o que vocês aprenderam ontem? Alguém lembra de quem que a gente falou? Deixa aí nos comentários. Quem que a gente falou ontem? Os que estiveram aí, deixa eu ver quem que estava ontem. De que líder que nós falamos ontem e o que você aprendeu com esse líder? Gente, a não ser que você esteja preparando para ir para o trabalho, a não ser que você esteja com o seu dispositivo, seu device aí colocado só para ouvir enquanto se prepara, faz o café da manhã. Mas se você está parado, só assistindo, comenta aí. O que a gente aprendeu ontem, de quem que a gente falou? Vamos lá orar. Deus, Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia. É mais um dia que o Senhor nos concede para sermos pessoas extraordinárias, para sermos bênção na vida de outras pessoas. Eu quero orar e pedir que o Senhor abençoe a nossa vida. Que o Senhor nos use para sermos uma mão estendida para um colega aflito, para sermos uma palavra de ânimo para um familiar desanimado, para sermos, ó Deus, uma luz aonde há escuridão, para sermos, ó Deus, aqueles que o Senhor vai usar, para que o dia de mais alguém seja uma bênção. O dia da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos estudos, para que o dia que nós estamos vivendo hoje seja um dia melhor, porque nós estaremos fazendo parte dela, agindo e trabalhando para que outras pessoas sejam abençoadas, possam recuperar, possam se alegrar, possam avançar. Que esse seja o nosso desafio enquanto líderes, de conduzir outros à realização, à conquista. E faremos isso porque o Senhor é conosco, assim como foi com Ruth. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, gente boa, gente que transborda, gente que é fluxo. Eu vi aqui que as pessoas responderam. Sansão. Falamos ontem de Sansão. Boa. Já é a primeira pergunta respondida. Segunda pergunta. O que você aprendeu com Sansão ontem? Falamos pelo menos de 4 ou 5 princípios do que não fazer. Sansão é o líder para não aprender com ele. Ele cumpriu o seu propósito, ele impactou, ele cumpriu aquilo que ele foi designado, mas ele cometeu tanto erro, e se complicou tanto e tanto e tanto, que a gente aprendeu ontem o que não ser enquanto um líder, o que não ser, aprendendo com Sansão. Não ter um coração obstinado. Alexandre falou, não ter um coração obstinado. Sansão foi obstinado, ou seja, ele via uma coisa, ele queria e ele ia lá e fazia. Ele via uma mulher e se afeiçoava e queria se casar com essa mulher todo jeito. Ele via uma coisa e queria. Ele via um momento alegre, ele queria participar. Ele via um movimento, ele queria dominar. E aí é o grande problema nosso, quando a gente tem um coração obstinado. Obstinação é teimosia desnecessária. É porque eu quero, então tem que ser assim. Mas não, o grande líder, a pessoa que impacta a sua família, a sua comunidade, é uma pessoa que age por projetos, por sonhos, e não por obstinação, e não por teimosia. Então, Alexandre, muito bom, obrigado aí pela sua participação. Gente, vamos lá então aprender princípios de liderança com uma mulher. Hoje nós vamos falar de uma líder mulher, ok? Como eu falei, esse aqui são 21 dias, 21 aulas de liderança, que vai estar aqui disponível nessa página do Facebook. Você está assistindo por 24 horas só. Depois disso, você pode encontrá-la só lá na minha página do YouTube. Osiel Moraes no YouTube vai ficar disponível. Eu resolvi deixar disponível porque muita gente pedia e porque não conseguia ver e porque esquecia. Pessoas que a essa hora já estão trabalhando, não podem assistir. E eu bloqueava depois de 24 horas. Porque eu não quero deixar aqui no Facebook, é um lugar que todo mundo vem. Quem quiser, vai lá no YouTube e você pode ver todas as aulas. A primeira que nós vimos, a primeira aula introdutória, já está lá. Osiel Moraes no YouTube. Não esqueça também lá de comentar e de principalmente seguir o canal para que você receba as notificações. Dulce, Deus abençoe sua vida. Gente, nós vamos falar de liderança a partir de um personagem da Bíblia. Mas nós não vamos pregar, nós não vamos falar da Bíblia. Vamos falar de liderança. Então serve para você. Se você é estudante, se você é empresário, se você é empreendedor, se você é mãe ou pai de família, se você pertence a qualquer... Vamos falar de liderança. A única coisa é que nós vamos usar um personagem da Bíblia. É o único critério Bíblia aqui. Vamos lá, primeiro princípio que a gente aprende com Ruth. Vamos ler o texto primeiro.
Ó, diz assim, a história. Vamos a partir do 16. E disse Ruth a Noemi: não supliques para que te abandone e para que deixe de seguir você. Pois para onde fores eu irei, e aonde alojares eu alojarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali morrerei eu, e ali serei sepultada. Que me faça-se o Senhor ainda mais, se algo que não for a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente determinada em ir com ela, deixou de lhe falar para que o abandonasse. Assim as duas seguiram até chegarem a Belém. E sucedeu que quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida e disseram: não é esta porventura Noemi? E ela disse: não me chamem Noemi, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso me tem tratado com muita amargura. Gente, esse é um texto que resume aquilo que eu quero falar sobre Ruth hoje. Meu caro Herculano na Suíça, Deus também lhe abençoe e dê um dia extraordinário. Vamos falar de Ruth. Primeiro princípio que nós aprendemos com Ruth. Esse texto diz o caráter dela. Olha, a história diz o seguinte: um casal com seus 2 filhos mudaram de lugar para tentar uma nova vida, que é o que todos nós fazemos, e nós cabo-verdianos gostamos de mudar de lugar para tentar mudar a vida. E isso, muitas vezes, é necessário, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas essa família chega lá, o marido morre, depois de algum tempo os 2 filhos morrem, essa mulher fica viúva e com as 2 noras. Ela vai dizer o seguinte para elas: olha, eu não tenho mais filho para que vocês possam casar, façam o seguinte, voltem para a vossa família, para a vossa casa e reconstruam a vossa vida, e eu vou tentar viver a minha vida amargurada de viúva e mãe que perdeu 2 filhos, vou tentar sobreviver. E uma diz: então tá bom, vou embora, vou tentar achar outro marido, vou ver a minha vida que segue, minha sogra, obrigado, vai com Deus. E a outra diz: olha, nada me fará separar de você que não seja a morte. Aonde você for eu irei, e é a determinação de um. Então, é a determinação de um líder. Gente, isso para começar dizendo para vocês que na jornada de liderança, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí embaixo que eu respondo, tá bom? E sempre que você achar alguma coisa interessante, vamos fazer o seguinte: sempre que você achar alguma coisa interessante, sempre que eu falar uma coisa que você achar que é importante, deixa nos comentários. Por que eu tenho que deixar isso nos comentários? Porque tem gente que vai depois receber esse vídeo para ver, ele não tem tempo de ver, mas ele tem curiosidade de ver os comentários. Aí quando ele vê os comentários, ele fala: parece que é coisa boa. Porque 30 minutos, 40 minutos, talvez que a gente fica aqui, a pessoa acha muito, mas ele, vou ver os 10 comentários. E aí ele vai e vê que tem comentários bons, ele fala: acho que vou assistir porque é coisa boa. Então, primeiro princípio que a gente aprende com Ruth. Primeiro princípio, esse é para anotar. Anota no seu caderninho, anota na sua vida. Uma etapa difícil é sempre preparação para uma etapa boa, para uma etapa melhor que está para chegar. E quanto mais difícil as coisas se tornarem, se você está agindo corretamente, se você está se esforçando na sua vida, se você está fazendo as coisas acontecer, e as coisas só pioram, e as dificuldades só aumentam, e parece que as derrotas só acumulam, e parece que as coisas não dão certo, você está muito próximo, e você está no caminho certo para viver uma grande etapa de conquista na tua vida. Então não desista diante de uma etapa difícil, não desista diante de uma etapa complicada, porque por causa das dificuldades. Isso é prenúncio de que você vai enfrentar uma etapa boa já a seguir. Então, o líder não desiste só porque está enfrentando uma etapa difícil na sua vida. Sempre que você passar por uma adversidade, aprenda o máximo dela, porque é a oportunidade de preparação para aquilo que está para chegar. Gente, quantas e quantas etapas difíceis eu já passei na minha vida. Mas todas essas etapas difíceis, elas me proporcionaram a oportunidade, o conhecimento e a experiência para aproveitar e viver e conquistar numa oportunidade seguinte. E olha que quando isso aconteceu, por vezes eu lamentei de forma revoltante. Por vezes eu achei aquilo a coisa mais absurda do mundo, mais injusta que pudesse acontecer. Mas isso normalmente
me privou de uma oportunidade para que eu pudesse aproveitar uma oportunidade melhor, aproveitar uma situação melhor mais adiante. Então, sempre que você passar por uma etapa difícil na sua vida, sempre que você passar por uma oportunidade de experimentar coisas difíceis, acredita, você está prestes a viver algo bom. Porque aquilo vai trazer para você uma experiência que você não tinha. Vai trazer para você uma determinação que você ainda não tinha. Vai trazer para você uma consciência de que você está lutando e vencendo. E principalmente, vai dar para você o sentido de superação quando você passa aquela etapa. Entenda uma coisa, nada acontece por acaso na nossa vida. Por mais absurda, por mais injusta, por mais prejudicial que ela possa nos parecer hoje, ela trará um benefício extraordinário amanhã. Você vai encontrar na frente uma oportunidade, uma situação que aquela experiência vai ser benéfica para você. Então eu quero que você aprenda aqui hoje, dizendo o seguinte: mas Ozzy, a situação que eu estou vivendo hoje, ela é caótica. A vista humana, na perspectiva dos advogados, dos médicos, dos pastores, dos juízes, não tem solução, não tem saída. Eu já perdi, isso vai me derrubar. Não há saída, isso humanamente falando não pode acontecer. Acredite que por mais difícil que seja, aproveita, tira os bons ensinamentos, seja uma pessoa determinada em passar aquela etapa. E você vai passar. E quando você chegar do outro lado, e quando abrir uma nova oportunidade, você vai dizer: ainda bem que isso aconteceu. Eu vou contar uma experiência muito rápida para vocês, que eu gosto de história. Quando eu cheguei no Brasil, eu saí de Cabo Verde com 23 anos, um ano de casado. Minha mulher já era professora no liceu, eu era pastor na Brava, e decidimos que íamos para o Brasil estudar. Meus pais, minha mãe está aqui, tem que honrar essa mulher de coragem, essa mulher de fé. Minha mãe e meu pai nos ajudaram a pagar as passagens. Tivemos uma promessa de uma bolsa que a princípio até funcionou, mas depois de um ano não funcionou mais. E quando eu cheguei no Brasil, abriu-se uma oportunidade de uma bolsa de aproximadamente 60 mil escudos, 60 euros, 600 euros, 600 dólares aproximadamente. E aí naquele trâmite de buscar documento em Cabo Verde, os documentos chegar no Brasil, autenticar, entregar. E o que acontece? Para resumir a história, no último dia que o concurso para a bolsa estava aberto, eu comecei a fazer meu mestrado. Estava num dos momentos mais difíceis da nossa vida no Brasil. Não tínhamos trabalho. A minha esposa agora era empregada, era faxineira, empregada de limpeza do seminário, do lar estudante que a gente morava. Eu era porteiro. E eu tinha conseguido uma vaga por um milagre, única e exclusivamente por um milagre de Deus, eu tinha conseguido uma vaga para o mestrado na maior universidade brasileira. Milagre de Deus. 5.000 alunos para cada vaga. E Deus me abençoou com aquela vaga, mas eu não tinha condição. Então eu fui candidatar para aquela bolsa. Quando todos os documentos chegaram, eu escaneei, coloquei no sistema. Consegui colocar aquilo por volta de umas 11h40, 11h45 da noite do último dia. O concurso terminava à meia-noite. E quando eu coloquei no sistema, uns 6, 7 minutos antes da meia-noite, que eu consegui terminar todo o processo, preencher os formulários e tudo, eu cliquei em enviar. E aquela coisa ficou fazendo aquilo que todos nós abominamos na tecnologia, que é aquilo que fica rodando, fica aquela bolinha rodando, carregando. 11h58, 11h59, meia-noite, meia-noite 1, meia-noite 2, meia-noite 3, meia-noite 4, meia-noite 5, meia-noite 6, aparece uma mensagem na tela. Período de candidatura expirado. Uma mensagem vermelha. Ou seja, a minha candidatura não tinha sido submetida. Provavelmente porque de última hora o sistema ficou tão sobrecarregado que não conseguiu dar conta. Eu perdi. Agora, uma pessoa que não tinha bolsa, não tinha ajuda, não tinha nada, vivia de favor, sendo porteiro, vendo a esposa que era professora do liceu, agora empregada de limpeza, num país que a gente não conhece ninguém, que não tem família, que a gente sobreviveu com a caridade de algumas pessoas e dos nossos pais quando podiam. Perder uma bolsa de 60 mil escudos, de 600 euros por causa de alguns minutos, é revoltante. É uma coisa revoltante. Mas, gente, acreditem se quiser.
Hoje eu estou aqui falando para vocês isso uns 10 anos depois. Ainda bem que eu perdi aquela bolsa. Porque experiências que eu tive, oportunidades que me apareceram, aprendizado que eu tive, as coisas que foram trabalhadas na minha vida naquele um ano de penúria, como diz as pessoas da Boa Vista, não sei se outro lugar diz isso, que eu passei na minha vida naquele um ano, me tornaram aquilo que eu sou, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que acredita na reviravolta na vida. E eu tive que limpar a casa do cachorro, cortar grama, trocar lâmpada, eu tive que fazer servente de pedreiro, eu fiz tudo naquele ano, para não desistir e para permanecer de pé. Mas hoje eu estou aqui. Aquilo me tornou resiliente. Aquilo me ensinou que a vida nos dá oportunidades difíceis para sermos pessoas melhores. Ruth disse, nós estamos passando por uma situação difícil. Eu perdi meu marido, você perdeu seu filho, seus filhos, seu marido, situação caótica, mas eu não vou desistir. E se você está vendo, Noemi, uma oportunidade na frente, eu quero também seguir com você. Eu não quero voltar para casa do meu pai, porque voltar para casa do meu pai é voltar para o meu passado, é voltar para onde eu comecei. Nada na nossa vida acontece por acaso, como a Samara acabou de escrever. Tudo tem um propósito. No dia que você encarar dessa maneira, as dificuldades, os problemas da vida vão se tornar muito mais fáceis de serem superados. Gente, é muita coisa, mas eu preciso avançar. A segunda coisa, está muito interligada a essa, não é só você não desistir porque a situação está difícil, mas é você ser resiliente, porque essa é a marca de um líder. O segundo princípio de liderança é a resiliência. Ou seja, não é uma etapa difícil, mas serão várias etapas difíceis. Ou seja, o não desistir de uma etapa ainda não é suficiente. Durante a sua vida e durante a sua jornada, você vai passar por muitas etapas difíceis. Mas encare todas elas sempre. Quando vier uma situação difícil, entenda o seguinte: a vida, Deus está me preparando para algo bom que já está chegando. Então comece a preparar. Ontem eu estava dando uma mentoria. Se alguém vê nos meus stories no Instagram, eu espero que você esteja seguindo por lá, porque muita coisa da minha vida e daquilo que eu vou aprendendo eu partilho lá. Aqui nem sempre. Eu estava dando uma mentoria para uma senhora que está muito difícil. No trabalho as coisas se complicaram. As pessoas não estão se entendendo. As pessoas meio que acham que eu estou esticando a corda demais. E algumas pessoas já não me olham tão bem, porque eu estou cobrando mais, exigindo mais. Falei, minha filha, se a situação complicou até um ponto que parece que é insustentável, coisa boa está chegando. Falei, vamos trabalhar e vamos preparar as mentorias, porque eu acho que está chegando coisa boa aí. Eu acho que na sua vida profissional vai chegar alguma coisa boa. Tem que ser resiliente e passar cada uma dessas etapas. Não abandone o seu projeto por causa da adversidade. Não abandone o seu sonho. Não desista porque está difícil. Porque se está difícil, imagina quando você abandonar. Imagina quando você entregar. Imagina quando você desistir. Será 10 vezes pior. Seja resiliente. Não destrua a tua família por falta de paciência. Não entrega a dor. Não entrega desespero. Não entrega a miséria. Não marca a tua história como história de desistente, daquele que desanima e daquele que abandona as coisas. Seja resiliente. Eu quero falar para você, líder, que está aqui hoje. Ruth tinha perdido o seu marido. Não tinha filhos. A sua história tinha sido interrompida por uma tragédia. Ele estava vendo a sua sogra indo embora e a abandonando, impelindo ela a voltar para o seu passado, a uma situação de abandono, a uma situação de desamparada, a uma situação de ninguém que não tinha nada mais por ela, ninguém por ele. Mas ela disse o seguinte: não será essa derrota que vai fazer com que eu desista. Eu, Ruth, ainda vou colocar o meu nome na história. Daqui a 4.000 anos, daqui a 3.000 e poucos anos, em Cabo Verde, acontecerá uma live. No dia 11, às 7h01 da manhã, no Clube 7.1, e vão contar a minha história. Claro que ela não pensou assim, mas ela determinou no seu coração que assim seria. Que as gerações futuras falariam e nós estamos aqui falando. Por quê? Porque ela, diante de uma adversidade, não desanimou, mas foi resiliente. Seja você também resiliente.
Todos nós que estamos aqui temos problemas graves na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa empresa, onde quer que a gente exerça liderança. Aproveita isso como uma oportunidade de você crescer e de você superar. Mas não desista enquanto líder. Não olhe para trás, não desanime. Acredita, é preparação para uma nova etapa. Terceiro princípio que nós aprendemos com Ruth, uma líder que marcou a história. Não tenha medo de correr riscos. Ruth não desistiu, Ruth foi resiliente e ela não teve medo de correr risco. O grande problema é que a gente se acomoda, a nossa maneira de ser, a nossa área de conforto, aquilo que nos dá segurança, e a gente não arrisca para sermos pessoas melhores. A gente não arrisca para ser líderes melhores. A gente não arrisca para colocar nós mesmos sob pressão. Olha a pressão que eu coloquei sobre mim na primeira live. Talvez você não assistiu, mas eu vou falar para você. Na primeira live, no primeiro dia, quando a gente começou a live, eu falei, gente, vamos estar aqui por 21 dias falando de liderança. 21 dias. Mais ou menos meia hora todos os dias é muita coisa para falar de liderança. E se eu posso, com vocês aqui, trabalhar 21 dias sobre liderança, é porque eu posso escrever um livro sobre liderança. Então, no primeiro dia eu fiz essa promessa a todas as pessoas que estavam assistindo. Se você quiser, essa aula já está lá no YouTube. Osiel Moraes, nosso canal no YouTube. Segue lá, receba todas as notificações para você ficar por dentro de todas as aulas que eu vou deixar lá. Aqui daqui a 24 horas eu vou bloquear. Eu falei, vou lançar um livro. Após a gente terminar os 21 dias do Clube 71, Liderança de Alto Impacto, contem 3 meses e recebem um convite para o lançamento do meu livro. 3 meses. Nós temos que correr risco. Qual é o risco? O risco é de prometer algo que eu vou ter que correr atrás para cumprir, e se eu não cumprir, eu vou trair um dos primeiros princípios que eu ensinei para vocês aqui. Quando eu vejo a hora avançando, eu começo a falar rápido. O risco de não cumprir a palavra. Eu falei para vocês que o líder de impacto, de alto impacto, o líder que alarga suas fronteiras, é o líder que cumpre a sua palavra. E uma das coisas que nós estamos aprendendo aqui, líder é aquele que não tem medo de correr risco. Se quer que eu dê para você uma definição do sucesso, que de certeza absoluta vai estar no livro, que eu acabei de falar, e que antes da Páscoa vai sair, olha, vou até ler para vocês. Sucesso, olha aqui. Sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir os riscos do fracasso. Sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir os riscos do fracasso. Enquanto você tiver medo de fracassar, você nunca será um líder de sucesso. Escreva aí nos comentários. Sucesso. Eu vou dar tempo para você escrever. Escreve isso, para que isso possa ficar gravado na sua mente. Escreve embaixo nos comentários. Sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir os riscos do fracasso. Diz aí Arnaldino Mamoni, um homem que corre risco. Eu acompanho a sua jornada, sua trajetória, um líder que tem impactado aí a comunidade e a juventude, e algumas pessoas às vezes comentam comigo, aí em Santo Antão. Que Deus abençoe sua vida e que você possa prosperar em tudo que está na sua mão e tudo que ainda virá, dos grandes projetos que você tem. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Continuando então, líder precisa ter a determinação e a coragem de correr riscos. Não é inconsequência. Não é dar um passo no escuro. Não é fazer as coisas por obstinação, como falamos ontem. Mas o líder é aquele que planeia, que acredita e que vai atrás e não tem medo de sair da sua zona de conforto. Não tem medo de dar um passo a mais. Consciente de que pode fracassar, não tem problema. Eu já falei para vocês aqui que sucesso nada mais é do que um acúmulo de vários fracassos. Ninguém consegue sair do ponto zero até chegar a ser um grande líder, a ter uma grande empresa, a fazer um nome, a ser um influencer, um influenciador de sucesso, a ser um profissional de relevância, se ele não aprender a correr riscos. Ninguém sai do ponto A para o ponto B sem riscos e sem fracassos. Nós estamos falando com o Ruth. É o acúmulo de fracassos que
que vai levar você ao sucesso. Então não tenha medo de correr risco. Se você precisa mudar de ambiência, muda. Se você precisa mudar do nível de relacionamento das pessoas, afinal, nós somos a média das 5 pessoas que nós relacionamos. Então, se você quer saber o quão bom, o quão grande e o quão extraordinário você é só ver as 5 pessoas que você é mais amiga delas. Fazer uma média, você vai achar você. Você não está no topo, nem está embaixo. É a média. Você está ali no meio das 5 pessoas, da média das 5 pessoas que você relaciona. Então, às vezes, você tem que correr o risco de perder alguns amigos, alguns aproveitadores, alguns curiosos, alguns negativistas, vitimistas que estão à sua volta. Às vezes, você tem que mudar de ambiência. Ruth teve que mudar. Vamos sair de Moab e vamos voltar para Belém. Vamos voltar para a nossa terra. Vamos começar do zero. Líder não tem medo de começar do zero. Abraço, meu querido. Líder não tem medo de começar do zero. Não tem medo de começar um novo projeto. Não tem medo de levar a sua equipe a uma nova experiência. Enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. No dia que determinar fazer algo novo, você vai se surpreender, correndo riscos e enfrentando as lutas, mas trazendo conquistas, trazendo experiências novas e trazendo etapas novas para a nossa vida. Se precisa mudar, mude a ambiência, mude a frequência, eleve para um acesso maior. Nós já falamos aqui, então vê as aulas anteriores para ver a lei da frequência, a lei do acesso, a lei da ambiência, tantas outras leis da liderança que já falamos aqui. Queridos, mas você vai começar, não tenha vergonha de começar por baixo. Não tenha vergonha de começar do zero. Não tenha vergonha de recomeçar se hoje você está fazendo alguma coisa que você não gosta, que não lhe traga felicidade. Porque me traz um salário, porque traz um reconhecimento social, mas você não é feliz. Você vai chegar aos seus 70, 80 anos e dizer, eu não fui feliz, eu não fiz o que eu quis da vida, eu não contribuí o quanto que eu deveria contribuir. Faça essa decisão hoje. Faça essa decisão hoje e muda a sua realidade hoje. Eu não posso abrir mão disso hoje porque é o que sustenta a minha casa. Então, estabeleça metas. Daqui a 6 meses, eu vou mudar a minha vida. Eu vou criar um empreendimento. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou criar uma associação. Eu vou viver de outra coisa. Eu vou criar uma escola de música. Sei lá o que você vai fazer. Mas faça alguma coisa que lhe traga felicidade. Pode não trazer tanto dinheiro. Porque se eu quisesse dinheiro, falar de mim. E olha que eu falo muito de mim. E aqui estou falando pouco até de mim, das minhas histórias. Se eu quisesse dinheiro, se eu quisesse fama e se eu quisesse sucesso, eu teria ficado no Brasil. Eu já era professor de uma universidade, que até hoje não consegui ser em Cabo Verde, porque ninguém dá oportunidade se você não tiver connections aqui em Cabo Verde. Eu já era pesquisador da maior universidade do Brasil. Eu já era pastor de uma igreja de mais de 1000 membros. Eu ganhava no Brasil o que até hoje eu não ganhei, 25% do que eu ganhava no Brasil. Até hoje meu salário, minha renda financeira não ultrapassou os 25% que eu ganhava há 7 anos atrás no Brasil. Até hoje não ultrapassei 25%. Então, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de propósito. É uma questão de aquilo que eu quero ser, aonde que eu sou feliz e como que eu estou mudando histórias e mudando vidas. Então, não tenha medo de recomeçar. Eu larguei tudo e vim começar do zero. Minha esposa ficou 2 anos desempregada. Depois tive que ficar 2 anos longe de casa trabalhando em Santo Antão. Tem problema. Recomeçando. Não tem vergonha. Mas a gente vai dar os passos, vai recomeçar, vai crescer com resiliência, com determinação, não desistindo. E a gente vai chegar lá. Você também pode fazer isso na sua vida. Então, conheça o chão que você pisa, conheça as pessoas que você está relacionando. Ruth chegou em Belém, e ele diz, o que eu posso fazer aqui? Você sabe o que ela foi começar a fazer? Praticamente mendigar. Ela foi no campo, onde as pessoas estavam colhendo, e quando eles iam fazendo as colheitas, as espigas que eles esqueciam para trás, aquelas espigas que quebravam, aquelas cabeças de milho, era colheita de milho, aquelas cabeças de milho que caía, aqueles milhos que ficavam entre as capas, como é que a gente fala aquilo? Quando se descascava o milho, aqueles que ficavam ali misturados na palha, é aquilo que ela colhia para sobreviver. E foi assim que ela começou. Mas sabe como é que a história termina? De colhedora de restos, ela casa com o dono da propriedade. Ela casa com um dos homens mais ricos daquela cidade. Sabe por quê? Porque quando Deus tem propósito na nossa vida, quando a gente não desiste, quando a gente não deixa que os problemas nos derrubem, e quando a gente acredita que a gente vai vencer, a gente vence. E o melhor a gente experimenta. Se você acreditar no melhor, ela vai acontecer. Naquele quadro ali,
vai estar o meu melhor daqui a pouco. Talvez até o final desses 21 dias eu vou colocar ali na minha liveboard e eu vou ter a coragem. Eu vou colocar a minha pessoa sob pressão e eu vou mostrar para vocês o que está naquela liveboard. Alguns de vocês vão dizer, Osiel não é bom da cabeça. Talvez eu não seja. Talvez eu não seja. Porque se você for normal, se você for comum, se você for igual a todo mundo, você vai ter o que todo mundo tem. Então, para ser extraordinário, você tem que ser louco para ir um pouco além. Mas para finalizar, eu tenho 1 minuto para a gente finalizar, que eu já passei 2 minutos da minha hora. Determina. Último princípio. Penúltimo, não seja humilde e não tenha vergonha de começar de baixo, de recomeçar. Quinto e último princípio. Determine em colocar o seu nome na história da sua família. Determine em colocar o seu nome na história da comunidade que você vive. Determine em colocar seu nome na história dessa nação. Principalmente, determine em colocar o seu nome na história do rei. No dia que você determinar, você vai conseguir. Nenhum problema será grande demais que você não supere. Nenhum sonho será impossível demais que você não possa alcançar. Ontem, e eu conto essa história para a gente finalizar. Ontem eu falei com um colega que estava com uma situação decretada, não tinha jeito. Um colega que estava com um problema fora do comum com a imigração nos Estados Unidos. Os advogados, os melhores que a gente conseguiu pagar e que ele conseguiu pagar, disseram, não tem como, a lei não permite. Estamos há 3 meses com o processo decorrendo. Ontem ele me mandou uma mensagem, nem sei se eu poderia falar isso, mas vou falar. Depois eu acerto com ele. Ontem ele me ligou dizendo, brother, recebemos a resposta da imigração e meu processo e foi dado como resposta positiva. E meus advogados até agora estão em crédito porque nunca alguém conseguiu o que nós conseguimos. Falei, meu filho, eu sempre falei para você acreditar. Porque se ainda que a lei tiver que mudar, a lei vai mudar. Mas Deus não vai desonrar você. Você agiu corretamente, você agiu dentro da lei, você foi ético, você fez o que era certo. Deus honra quem trabalha certo. Determine que vai dar certo. Ainda que a lei tenha que mudar. Ainda que as pessoas tenham que voltar atrás. Ainda que, não sei, ainda que o tempo tenha que parar. O impossível acontece. Você sabe qual que é a minha definição de impossível? Impossível é apenas algo que alguém ainda não conseguiu. Se alguém não conseguiu, eu vou conseguir. Impossível é apenas algo que alguém ainda não conseguiu. Eu tenho certeza que alguns séculos atrás, se você falasse que um avião voaria, as pessoas diriam impossível. Chegou alguém lá e fez voar. Se você dissesse a alguém que, alguns séculos atrás, que a gente teria uma lâmpada aqui que está na minha frente, que fica pondo essa coisa no olho aqui, que eu não gosto. Se você dissesse para alguém, ele diria, você está louco, a gente tem que ficar no candeirinho de petróleo, na candeirinho de lata e petróleo, que eu cresci, que eu vivia em casa, que às vezes derrubava e queimava lençol, queimava cortina. Estamos aqui. Impossível é apenas algo que alguém não determinou que vai fazer. No dia que você determinar, elas acontecem. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós estaremos de volta aqui no Clube 71 para aprender com mais um líder. Você é convidado. A aula vai estar bloqueada, mas se quiser mandar para alguém, vai estar lá no YouTube as próximas aulas a partir de hoje. A aula 2 vai para o YouTube hoje, mas aqui nós estamos terminando a aula nova. Obrigado a todos por terem assistido. Compartilha. O link vai ficar disponível por 24 horas. O que você vai fazer? Você vai apertar nessa setinha aí embaixo, depois que o vídeo terminar, e você vai mandar naquele grupo de família que as pessoas só mandam um coraçãozinho, florzinha, cartazinho, bom dia. Manda uma coisa boa lá. Começa a mudar a vida das pessoas. Alexandre colocou aqui, fluxo, transbordo e legado. São os 3 princípios que a gente vai trabalhar esse ano 2022 aqui no Legado 21, aqui no Clube 71 também. 2 projetos que eu estou trabalhando. Fluxo, transbordo e legado. Se você quiser saber o que é isso, vê as aulas anteriores. Deus abençoe, tamo junto e vamos que vamos. Amanhã, 7h01 da manhã, aqui no Clube 71 estaremos de volta.